Olá, sejam muito bem-vindos e por aqui eu dou início a mais um episódio do Bacharel Podcast. Os links que vocês precisam estão aqui logo abaixo na descrição. E para você que gosta de me acompanhar nas plataformas de áudio, principalmente no Spotify, eu também te convido a você se inscrever e me acompanhar aqui no canal do YouTube, que aí você vai poder curtir, compartilhar, comentar os episódios e ativar as notificações, que é importante. E minha convidada de hoje, ela veio compartilhar um pouquinho da sua história, uma história de muita superação e fé. E é um prazer eu recebê-la aqui no estúdio, a promotora de justiça Selma Barreto. Prazer, Selma. Oh, muito prazer, Jaqueline, um prazer imenso estar aqui com você compartilhando a nossa história, porque a minha história é um pouquinho da história de cada um de nós, em algum momento da nossa vida. É verdade, né? E hoje teve uma chuva forte aqui em Recife, né? Foi. Eu falei, será que vai dar para a Selma chegar no estúdio? Mas agora tá à tarde, aí apareceu o sol e a gente pode estar aqui, né? Quando eu vi o sol aparecer, eu disse, esse podcast realmente vai ser extraordinário. Vai. Deus nos ajudou, né? Com certeza. E eu já conheço um pouquinho da sua história, né? E eu achei ela impressionante. Agora eu vou te deixar bem à vontade para você compartilhar aí o que seu coração deseja, né? Ai, que coisa boa. Muito obrigada. Na verdade, eu acredito que quando eu falo do meu testemunho, por isso que eu digo, né, do meu testemunho, da minha história de vida, é por isso que eu digo que a minha história tem um pouco a ver com a história de um pouquinho de cada um de nós. Principalmente de todos, de nós, né? Mulheres, também de muitos homens que um dia também passaram pelas mesmas situações. Eu nasci no Rio de Janeiro, em plena época, no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Meus pais são pernambucanos, nasceram em Pernambuco, e papai ele tinha uma história de vida muito difícil. Teve uma história difícil, mas também de muita superação. Eu posso dizer, Jaqueline, que papai ele conseguiu transmitir para a gente uma força, e não apenas uma força, mas também assim, uma dignidade. Como é importante quando a gente tem um pai que forma o nosso caráter, né, mostrando para a gente o que é superação. E papai era do interior, aqui entre Paraíba e Pernambuco, numa cidade chamada Orobó. Orobó é um umbuzeiro. Ele não queria ser paraibano, ele dizia, não, eu nasci em Orobó. Mas tinha uma árvore lá que fazia, né, a divisa. Então ele podia fazer essa opção. Ele é pernambucano, mamãe nasceu em Escada e um dia se encontraram. Mas papai, ele naquela região e naquela época, hoje papai estaria com 95 anos de idade, se vivo fosse. E os meus avós eram agricultores. O meu avô, como agricultor naquela região, ainda hoje essa é uma realidade, quando ia dando assim mais ou menos o meio-dia, 1h, eles paravam, porque começa tudo muito cedo no interior. E quando vai chegando meio-dia, 1h, eles já param e eles não tinham muito o que fazer, iam fazer o quê? Beber nos bares. E vovô era uma pessoa também sem nenhuma educação formal. Educação exatamente, escolar, né? Exatamente, nem educação formal, e também as relações elas eram assim muito ligadas àquela questão de uma autoridade excessiva. E papai sempre foi uma pessoa fora da curva. Eu sempre digo que papai, se hoje ele pudesse, fosse nos tempos de hoje, ele pudesse fazer algum tipo de estudo, certamente o seu QI seria muito elevado. E papai, por conta exatamente aquela que ser uma criança bastante inquieta, bastante curiosa, ele apanhou muito do meu avô. E vovô, naquela época, a forma de disciplinar os filhos não era muito fácil, não. Não era muito amorosa, né? Nem um pouco amorosa. Né? Eles achavam que era por conta realmente do uso excessivo do castigo. E papai muitas vezes apanhou de cabeça para baixo, pendurado num umbuzeiro. Muitas vezes.
E papai foi criando, gerando no coração dele uma raiva, uma ira muito grande. E com 10 anos ele resolveu fugir de casa. Pegou a estrada, ele conta, né, que saiu com 10 anos por aquela estrada e passou por muitas coisas na vida. Um dia ele encontrou um cidadão que o abrigou em casa, na verdade o abrigou numa oficina, porque viu em papai uma inteligência fenomenal, numa época que ninguém sabia mexer com carro, mas papai aprendeu com muita facilidade. E esse cidadão convidou papai, abrigou papai lá nessa oficina dele, e papai passou um tempo por lá. Depois seguiu um pouquinho mais, cresceu um pouquinho mais e foi já adolescente, vindo para Recife, e aqui ele passou por muitas situações difíceis. Ele não tinha casa, ele não tinha família, ele não tinha referência, nada aqui, né? Mas mesmo assim, ele sempre foi muito trabalhador. Se eu pudesse hoje assim definir o meu pai, eu definiria exatamente com essas duas características: um trabalhador e um homem muito resiliente. Ele tinha capacidade de, dentro de todas as dificuldades que ele viveu na vida, ele sorria muito, papai. Ele era uma pessoa assim, sabe? E ele tinha assim uns sonhos, e para papai, eu acho que essa qualidade dele ele conseguiu passar para a gente. Papai acreditava. Tinha fé, né? Tinha fé. Embora ele não seguisse, né, a fé que hoje eu sigo, mas papai era aquela pessoa que, vivendo todas aquelas circunstâncias muito difíceis, ele acreditava que ele poderia, né, crescer e que a vida poderia ser melhor. E foi. Ele, quando faleceu, nós nunca fomos ricos. E aí eu vou entrar um pouquinho nessa fase em que nós, os filhos, entramos. Mas quando papai faleceu, papai, ele deixou a minha mãe, como nós poderíamos dizer, completamente amparada. Mas exatamente por conta dessa dificuldade que ele teve de existência, na existência dele, principalmente na infância, eu creio que papai passou por muitos tipos de abuso. Ele não falava, porque papai não falava de dificuldade, ele só falava de sonhos. Essa é a lembrança que eu tenho do meu pai. Eu chego até a me emocionar. E papai, ele assim tinha alguns momentos que haviam alguns gatilhos que eram disparados e que ele não conseguia se controlar. Ele ficava muito agressivo, muito agressivo. Ele trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Eu sempre vi meu pai trabalhando. Alguns momentos ele conseguiu um emprego formal, porque ele era semi-analfabeto. Papai fez até o 2º ano, mas papai tinha capacidade de fazer uma conta de cabeça, qualquer conta de cabeça. Você dava os números para ele, ele conseguia dar o resultado de uma forma precisa. Ele conseguia escrever algumas palavras, ele também conseguia ler com alguma dificuldade, mas lia também, assinava o seu nome, mas realmente o fraco dele era a matemática. E papai foi motorista de ônibus, papai foi caminhoneiro, papai foi borracheiro, papai teve bar, papai fez de tudo. Ele só não deixava a gente passar necessidade. Aquela necessidade mesmo básica, né? Ele supria. Exatamente. Da comida ali, da né? comida. Então nós tínhamos a comida, o pouco, mas tínhamos comida. Muitas vezes em natais, em ano novo, papai não estava com a gente porque ele estava trabalhando para nos garantir o sustento. Mas era uma coisa interessante, Jaqueline. Ele nunca deixou de deixar um presentinho debaixo da nossa cama. É mesmo? Nunca. Mas sabe como eram os presentinhos? Eram aquelas bonequinhas bem pequenininhas que você compra... De pano? Exatamente, de pano, mas de plásticozinho que ele comprava naqueles saquinhos para ele poder dar para gente. Eu me lembro de uma coisa assim que ele incutiu também muito na nossa mente, que foi estude. Ele dizia assim: minha filha, estude. O seu marido é o seu estudo. A sua vida tem que ser o seu estudo. Porque se você assim fizer, você vai poder um dia mudar a sua história. Você vai sair dessa situação. Nós morávamos no Rio, em uma casa que ele fez com as próprias mãos de alvenaria, mas sem reboco, sem absolutamente nada, piso batido. Aí entra minha mãe. Minha mãe, uma mulher extremamente disciplinada, mas perdeu a mãe aos 12 anos de idade.
Muito novinha. Muito novinha. E meu avô deixou, e mamãe deixou, e vovó deixou 7 filhos. Dos 7 filhos, 3 muito pequenininhos. A mais velhinha dos menores, ela tinha 1 ano e pouco. Aliás, ela tinha 2 anos. E os outros porque era uma carreirinha, sabe? E aí, então, mamãe cuidou dessas crianças, um recém-nascido, e mamãe cuidou das crianças e mamãe botou uma coisa no coração: eu não deixo meu pai. Eu vou cuidar do meu pai enquanto ele precisar de mim. E mamãe renunciou a muitas coisas da vida. As irmãs foram trabalhar fora, mas ela dizia: não, eu vou ficar aqui porque meu pai precisa de mim. Então a mãe se acordava às 4 horas da manhã, vovô saía com a enxadinha nas costas, atrás de alimento, atrás de alguma coisinha para fazer na rua. E depois ele conseguiu um emprego num chafariz para tomar conta daquele chafariz. Foi quando ela teve um pouquinho mais de tranquilidade. Mas ela se acordava às 4 horas da manhã para botar o café de vovô. E sabe como era que ela fazia? Fogão a lenha. Naquela época, né? Exatamente. Meu avô, todo mundo só passava com ferro a lenha, fogão a lenha, né? E assim foi a vida da minha mãe também, até que ela se encontrou com o papai e resolveu sim se casar, mas ela aí já estava com 33 anos de idade. Olha! E ela tinha 12. Ela passou, né, 21 anos cuidando do meu avô. Olha! Assim, naquela época casava-se muito cedo, muito com 15 cedo. Anos, né? 15, 18. E ela, né? Ela era tida na família como a balzaquiana, que não tinha possibilidade de casar um dia. Mas ela encontrou. O meu sempre pai encontra, né? Sempre encontra. Meu pai, embora todas as dificuldades, ele era um homem muito bonito. E mamãe, na família, ela também era considerada uma moça assim, bonita, mas mamãe era diferente de papai. Enquanto papai sempre tinha um sorriso, mamãe era aquela pessoa mais recatada, mais séria e também mais sofrida. Mamãe sempre expressou muito sofrimento na vida dela. E lá no Rio, quando nós morávamos nessa casa, era chão batido, mas é uma coisa interessante, eu nunca vi a minha casa desarrumada. Todo dia de manhã, mamãe, era 2 vezes no dia, mamãe de manhã e de tarde, mamãe jogava água no chão, passava a vassoura e batia o chão para que não tivesse poeira dentro de casa. Porque era terra batida, tinha que dar uma molhada, né? Exatamente. O pessoal fala, né? Exatamente. Assim. Então, assim, mamãe era muito zelosa, muito cuidadosa conosco. Então, foi assim, um casal que se encaixou de uma forma perfeita. Mas papai tinha esse lado que mamãe nunca conviveu na sua casa, que meu avô também sempre foi muito pacífico. E nós crescemos num ambiente em que, alguns momentos, papai foi muito agressivo. Ele repetia um pouco da agressividade com os meus irmãos, não comigo. E por que não comigo? Porque eu era muito medrosa. Eu tinha pavor. Quando eu via meu pai falar, porque meu pai tinha uma voz muito potente, diferente da minha, e quando o papai começava a falar, eu ficava toda trêmula, exatamente porque... Acuada. Tinha medo dele. Muito. Muito medo. Bebe um pouquinho de água. Mas você acha que o medo era que você tinha medo de apanhar, alguma coisa assim? Porque ele não... Comigo ele não batia. Ele não batia mas mais eu vi meninos, né? Eu vi muitos momentos de agressão de papai com meus irmãos, porque meus irmãos, eles tinham um temperamento mais parecido com o dele. Enquanto eu tinha um temperamento muito parecido com o da minha mãe, assim, muito mais pacífica, muito mais quieta, né? Muito mais recuada mesmo. Eu era tímida, eu não falava com as pessoas. Quando as pessoas chegavam lá em casa, sabe o que é que eu fazia? Eu me escondia. Eu me escondia. Então era criança, né? Eu era criança, eu me escondia. Criança assim mesmo, né? Algumas crianças são assim, porque meus irmãos não eram. Eles já eram mais... Eles eram bastante, né, saidinhos, como a gente diz, né? Muito extrovertidos, tanto meu irmão quanto a minha irmã. E eu era muito calada. Eu acho que era exatamente por conta daqueles episódios que eu tinha visto, que eu via muitas vezes
desde muito pequena, desde que eu me lembro, de alguns momentos em que papai ele não conseguia controlar aquela ira, aquela agressividade que eu creio que tenha sido exatamente tanto por tudo que ele sofreu, quanto pela forma como ele teve que se defender nas ruas. E às vezes ele dizia, mamãe contava que ele dizia, não sei o que eu tenho, acho que eu sou doente, que eu não consigo me controlar. Então ele reconhecia, né? Ele reconhecia e sofria. Sofria, eu imagino que sim. Muito, porque as pessoas elas não entendem. Não entendem, As pessoas julgam as outras pela aparência. Mas as pessoas muitas vezes não sentam para ouvir. E eu acho que essa é a maior das falhas do ser humano. Não ouvir o que o outro tem a dizer. A contar, verdade. A falar, a expressar. E aí então eu tive uma vida sempre calada, sempre me escondendo nos quartos, sempre me escondendo das pessoas, porque aquela era a minha realidade. E por conta disso, muitas vezes, mamãe achava que eu tinha algum problema, que era algum problema intelectual. Eu fui criada e as pessoas quando me viam assim, muito recuada, me escondendo atrás dos lugares, sem querer aparecer, sem conversar, sem ter amigos, as pessoas imaginavam que meu problema era intelectual. E mamãe dizia que tinha pena. E eu ouvia aquilo, mas eu era uma coisa assim interessante, que era como se eu fosse um pouco assim desligada mesmo. Eu creio que isso foi um mecanismo que Deus me deu ainda de defesa, né? De defesa. Ainda muito pequena, de me defender. Então eu preferia ficar calada, eu preferia ficar nos meus lugares recuados. Não tinha mais de um coleguinha de colégio e não assim, amizades, eu não avançava muito nas amizades. E isso foi assim, toda a minha existência, até a minha idade, até eu entrar na adolescência. Na adolescência, papai e mamãe resolveram vir para cá. Porque papai disse, eles já não eram muito jovens, né? Eles se casaram já bastante maduros. Então papai disse, olha, eu não quero continuar a criar vocês aqui, lá no Rio. Porque como ele vivia muito, né? Andando por lá, fazendo de todos os trabalhos, ele dizia, a violência aqui é muito grande. E naquela época já era muito grande. Papai não saía com a gente, e comigo principalmente, ele não saía. Ele dizia que não queria sair comigo, porque era impressionante como nós, mulheres, éramos assediadas. Meninas, crianças, eu era criança, mas a gente era assediada nas ruas por alguns, sabe? Então papai assim, e quando saía, mamãe quando saía, que a gente tinha que fazer compras com ela para poder ajudar a carregar as compras, aí ela dizia, não saia de perto de mim. Então a gente não podia sair de perto de mamãe. E o que acontecia era que nessa época papai parou e disse assim, eu vou ter que sair com vocês daqui e vou voltar para o Nordeste, porque a violência aqui está muito grande, já existia também muito tráfico. Meu irmão era muito novinho nessa época, tinha 10 anos, e já haviam coleguinhas deles envolvidos com tráfico. Olha, já naquela época. Naquela época. Nós éramos mais preservados porque papai não deixava a gente nem sair do muro de casa, sozinhos. Já meu irmão, ele dizia, não, ele tem que aprender a se defender, porque ele é homem. Porque ele é homem. Mas quando ele viu a realidade do mundo, ele disse, não, nós temos que sair daqui. E papai simplesmente não tinha muito o que carregar, tudo que nós tínhamos lá foi essa casa que ele construiu, com um ponto comercial na frente, e ele trocou tudo isso por um Fusca. Um Fusca. Mas ainda deu para trocar, né? Trocou por um Fusca, um dinheirinho que deu para chegar aqui, e... Veio com o Fusca. Veio com o Fusca. Acho que deu uns 4 dias de viagem. Não, menos. Não, deu mais. Deu mais? Deu mais, porque foi o seguinte, papai resolveu... Não queria gastar um pouco do dinheiro que ele tinha. Sabe como? Correto, ele tinha que economizar. Ele pegou, resolveu botar em cima do Fusca a mudança.
que eram os pratos, né, os utensílios da casa, os panos, e ele resolveu botar. Ele fez um primeiro andar no Fusca e não deu muito certo, porque no meio do caminho a mudança arriou. E graças a Deus que o carro continuou de pé. Foi ficando pela estrada. A mudança, aí a gente teve que parar, esperar que algum ônibus que viesse para Recife parasse para poder trazer os cacos que sobraram, né? Porque ali ele teve que afastar o que era, o que prestava e o que não prestava, botou o restante dentro do ônibus, veio na frente e nós continuamos na estrada atrás. Eu acho que deu quase mais ou menos uns 5 dias. No dia que a gente foi chegando, que ele disse assim, pronto, nós já estamos em Pernambuco, a gente pensava assim, sabe, que era o céu abrindo-se para nós naquela época. Então, assim, e nós duas adolescentes, minha irmã estava com 12, eu estava com 11 anos, pré-adolescente, meu irmão com 10. E aí, então, aliás, meu irmão estava bem muito mais novo, minha irmã é 3 anos mais novo que eu, então, se eu estava com 10, ele estava com 7 anos. E a gente ali atrás, e mamãe e papai na frente, né? No Fusquinha. No Fusquinha. E a gente conseguiu chegar aqui, chegou bem. No entanto, quando nós chegamos aqui, papai sofreu um acidente com o carro e nós perdemos tudo. E ficou apenas o que ele vendeu, que foi para o Ferro Velho, e aí então o papai comprou um barraco ali em Santo Amaro, que é uma das comunidades mais perigosas. E de Recife? Daqui de Recife, sim, daqui de Recife. E nós fomos, e hoje está urbanizada, mas na época era muito, isso foi há mais de 30 anos atrás. Então, assim, quando nós chegamos lá, era uma casa de tábua. Nós tínhamos uma casa, que era uma casa de alvenaria. Mas, embora não tivesse reboco, pintura, não tivesse piso, era alvenaria. Mas quando nós chegamos aqui, nós fomos morar em um barraco de madeira, dentro de uma comunidade, e nós vimos muitos crimes acontecerem. Dava uma impressão que deu uma regredida, né? Total. Já não era muito bom, né? Assim, acho que vocês tinham essa sensação, né? Sim, mas nós chorávamos todos os dias. Eu, quando cheguei do Rio de Janeiro para cá, embora lá eu não fosse uma pessoa muito expansiva, mas nós já tínhamos no nosso ambiente. Nós nascemos ali. A questão da terra, Jaqueline, é muito forte na nossa vida. É muito forte. Então, naquele dia, quando nós chegamos aqui, naquele dia que o papai anunciou, foi uma coisa tranquila, mas quando nós chegamos aqui, começamos a enfrentar a realidade de virmos morar em um lugar novo. A nossa família, embora fosse daqui, quando nós chegamos, uma parte já estava indo para São Paulo e Rio, continuamos sem família, sem primos por perto, sem absolutamente nada, sozinhos, morando dentro de uma comunidade, papai mais velho e desempregado, a situação muito mais difícil. E papai colocou na frente, tinha como se fosse uma espécie de um pontozinho comercial, e ali papai colocou uma borracharia. Então a gente vivia a borracharia ali na frente, ele trabalhava com aquele pó, né, de borracha, e a nossa casa era constantemente preta, tudo preto lá em casa. Daquele pó da Sim, borracha. Da borracha. E assim, quando chovia, a gente ficava com medo por conta das chuvas. A gente via assim, a gente vivia num ambiente muito inóspito, a situação era muito difícil, nós não tínhamos dinheiro para comprar roupa, a gente vivia basicamente de usar a roupa dos outros. A nossa vida de doação, era assim, primos distantes que mandavam, nós éramos os mais novos da família, exatamente porque mamãe foi a última a se casar, então sempre juntavam aquelas roupinhas e mandavam para a gente, sapato, e é daí a importância de nós podermos compartilhar sempre com as pessoas, né? E o melhor que a gente tem, porque eu me lembro assim, quando chegava, e às vezes tinha roupas assim que eram tão novas, que eu ficava assim, sabe, na minha mente aquilo dali era um grande presente de Deus para a gente. E aí então, quando nós viemos para cá, eu entrei numa depressão. Só que aquela depressão que ninguém entendia, porque há mais de 30 anos atrás as pessoas não entendiam o que era isso.
Eu vivia dentro de casa, eu não queria conversar com ninguém, eu não queria assim, como é que eu posso dizer, eu não conseguia, não é que eu não queria, eu não conseguia aqui, já exatamente por causa do meu temperamento, eu não conseguia me relacionar com socializar. Não me conseguia. Na escola, um pouquinho mais, somente... Logo depois eles matricularam vocês? Sim, quando a gente chegou aqui, eu tinha um tio que ele não morava mais aqui, mas que eu não digo que foi coincidentemente, mas foi o próprio Deus, eu creio, que fez com que esse meu tio passasse por aqui para fazer uma visita, e quando ele soube da situação que eu não estava conseguindo escola, ele se dirigiu à escola, que era de uma pessoa, a diretora era uma pessoa que ele conhecia, tinha sido vizinha dele, e explicou a situação e nós conseguimos a vaga na escola. Na época ali em Casa Forte. Mas o ambiente, os relacionamentos mudam muito de uma região para outra. Eu realmente passei por uma fase extremamente difícil na minha vida nesse período. E foi exatamente nesse período que eu mais me aproximei de Deus. Eu, quando era criança, no Rio, eu via sempre uma senhora, como é bonito uma pessoa que tem um testemunho, até mesmo pelo seu caminhar. E essa senhora, eu não sei o nome dela, até hoje eu não sei. Mas ela passava com os seus 2 filhos, segurando assim nas suas mãos, e sempre passava e dizia assim: ei, menina bonita, vamos comigo na igreja. Ela falava? Ela falava. Aí eu dizia assim: ah, mas mamãe não deixa. Mamãe não deixa, porque realmente a minha mãe, ela não tinha assim muito apreço pela religião que hoje eu abraço, né? E aí então, a mamãe não deixa, mas eu peço a ela, se ela deixar, e mamãe dizia: de jeito nenhum. Mas eu gostava, eu pegava as Bíblias que os gideões eles distribuíam, e eu me lembro que uma vez eu escrevi meu nome, mamãe disse: não faça isso não, porque você vai estar dizendo que vai ser crente, mas você é católica. E aí eu não entendia nada, era muito criança ainda, mas quando eu comecei a passar, eu já estava me transformando numa adulta, já era adolescente, já estava aqui em Pernambuco, eu tinha na memória todas essas imagens de infância, principalmente essa senhora com essas 2 crianças, e era interessante que ela sempre estava com a Bíblia debaixo do braço. Eu não me lembrava de vê-la com o marido, eu não me lembro, mas eu me lembro sempre, ela com seus 2 filhos, ela segurando a mão deles. E isso foi uma coisa que muito marcou, e eu sempre achei muito bonito isso, eu achava bonito, sabe, as pessoas falarem de Deus. A minha mãe, a gente morava num bairro que não tinha, a igreja não era aqui no bairro, mas aí mamãe, nos domingos, mamãe levava a gente para a igreja, e era um lugar que eu achava muito estranho. Por quê? Porque a gente passava por uma estrada de barro, cheio de árvores, que mamãe dizia: não fique perto das árvores, que é muito perigoso. E eu não entendia. Depois, com o tempo, foi que eu comecei a compreender que era porque as pessoas podiam se esconder, aqueles oitizeiros antigos, árvores frondosas, e te atacar, atacar a gente ia, e quando a gente chegava à igreja mesmo, ela era muito escura, a gente entrava, eu me lembro do som do sapato da gente, teco, 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 naquele ambiente escuro, um pouquinho, sabe, distante. Então, assim, são imagens que eu tenho da minha infância. Mas uma coisa marcada, ficaram marcadas. Mas é uma coisa interessante que mamãe, ela não deixava a gente acordar nem dormir sem a gente falar com Deus. Ela tinha todas as suas preces, todas as suas orações, as suas rezas, e isso ela não deixava. E isso foi sendo incutido. Na adolescência, quando eu entrei nesse processo todo, porque a adolescência é uma fase muito difícil da nossa vida. Eu acho que todas nós, é por isso que eu disse, todos nós nos encontramos em um ponto de nossos testemunhos. Porque naquele momento a gente tem uma história, a gente tem a gente tem algum sentimento que é muito parecido. Muito parecido. E a adolescência, ela traz muita insegurança. E uma coisa que eu pensava muito, meu Deus, como é que eu vou me sustentar um dia?
Aí já começou esses pensamentos do futuro, né? Do futuro, né? E eu ainda era muito menina. Por quê? Porque meu pai tinha dizia... quanto aí? 15? Eu devia ter uns 13 para 14 anos. Porque eu terminei o colegial, né? O segundo grau, eu tinha 16 anos. Eu entrei na faculdade com 16 anos. Eu era muito estudiosa, porque papai passava isso pra gente. Eu falei dos presentinhos debaixo da cama no dia de Natal, e eu me lembro que papai sempre dava alguma coisa que representasse estudo. E eu me lembro que uma vez ele deu pra gente 2 mini dicionários desse tamanho, não eram diferentes. Eles vinham com uma espécie de uma basezinha dourada, uma para mim e uma para minha irmã. O meu era vermelho e o da minha irmã era azul. E ele dizia muito pra gente que aquilo dali era o nosso futuro. Veja que inteligência emocional de um homem que não tinha nenhum estudo e que tinha a vida todinha que ele teve. Papai, sofrida, né? Muito sofrida. Papai pegava revistas e ele sempre investia nisso. E ele dizia assim, toma minha filha, isso é conhecimento. Então era revista sobre minérios, sobre pedras, sobre minérios, sobre geologia, sobre a fauna, sobre a flora. Era uma coisa assim, qualquer assunto. Então eu gravava aquilo. Se passasse alguém dizendo assim, olha, isso daqui vai ser importante para os filhos de vocês, ele arranjava um jeito, nem de que fosse para trocar. Mas se fosse livro, ele ia tentar garantir para a gente. Então eu e minha irmã, nós conseguimos terminar a faculdade muito cedo. Ou entrar na faculdade muito cedo. Eu mais um pouquinho do que ela. E só que papai sempre dizia, olha, quando vocês terminarem o segundo grau, vocês vão estar formadas. Que havia aquele curso que era o curso profissionalizante. E vocês vão ter que trabalhar para sobreviver. E eu ficava pensando, como, Senhor? Eu não sabia como eu ia conseguir sobreviver. Porque toda a história foi de muita dificuldade. Toda a história foi de você não pode chegar aqui porque você não tem. E aí vem exatamente aquilo que eu acabei de te falar, de como as pessoas julgam as outras sem saber o que elas passam. Pela aparência. Pela aparência. As pessoas não percebem que todos nós somos exatamente iguais. Nós podemos estar aqui um pouquinho, né, diferenciados porque Deus nos abençoou. Mas todos nós somos exatamente iguais em sentimentos e em valor. E eu ficava imaginando como é que eu podia chegar lá. E eu ouvia muito isso. Você não vai chegar. Não está vendo que você não tem possibilidades? Você ouvia de pessoas ao redor? Ouvia de muitas pessoas. Assim? Conhecidos, pessoas, inclusive de professor? Não, de professor não, né? Ao contrário. Dos meus professores. Os meus professores, principalmente porque nós éramos das melhores alunas dos colégios. Aí eles incentivavam. Eu tinha professor, tive professor no meu colégio que ele me entregava a prova dos colegas. Ele dizia, Selma, me dá a tua prova. E eu entregava 10. Seu gabarito. Por favor, me ajude aqui. Eu ia corrigir as provas dos colegas. E os colegas não gostavam, claro. Mas bem com inveja. Mas aí o professor estava pedindo, eu não ia, né, mesmo sendo muito calada, eu não ia dizer não para o professor. Naquela época os professores pediam, né? A gente fazia, né, com toda aquela atenção, né? Sim. Porque hoje em dia o negócio está mudado, né? Está bem diferente. Está bem diferente. Bem diferente. Eu me lembro que alguns professores, eles assim tinham assim, e eles diziam muito. Papai, naquela época, colégio público era mais importante, era mais valorizado que a escola particular. Então, e a gente tinha o respeito por eles, né, pelos professores. Tinha grande. medo, respeito, né? Hoje em dia está mais complicado. Eu acho que era mais respeito do que medo. A gente não tinha medo do professor, mas a gente tinha um respeito muito grande, né, aos professores. E os meus professores, eles eram extraordinários, muito bons. O dono da escola onde nós estudávamos, ele era presbiteriano, e ele concedeu para a gente bolsas por conta das nossas notas. E ele dizia... Por ser boa aluna. E ele dizia, papai ia lá, sempre dizia a ele, eu não estou com condições de pagar. Eu não estou... Aí ele dizia, meu pai era chamado de careca, porque... Ele, quando era apelido, porque ele, quando morava nas ruas, o atiraram de uma ponte embaixo. Nossa. Então ele caiu de cabeça para baixo.
e os médicos achavam que ele ia morrer. Deixaram ele assim, dizendo, olha, esse aqui não vai sobreviver. Meio ali de lado. E ele sobreviveu uns 3, 4 dias, foi quando os médicos perceberam que ele estava evoluindo, e aí começaram a tratar, e ele conseguiu superar, né, aquela queda. Tinha aqui uma marca na cabeça, uma cicatriz, e ele perdeu totalmente os cabelos. Mas papai, eu era, pelos professores, eu era muito incentivada. Mas eram pessoas, né, que muitas vezes estavam ao nosso redor, pessoas que não nos conheciam, nem sabiam muito bem, nos avaliavam exatamente pelo local onde a gente morava, pelas roupas que nós usávamos, né, pelos nossos pais, o que eles representavam. Então as pessoas, quando você olha para uma pessoa dessa, se você não tiver uma fé muito grande no Senhor, você vai pensar que aquelas pessoas elas nunca vão evoluir. E eu ouvi muito isso. Mas quando eu terminei o 2º grau, papai chamou a minha e minha irmã. Ela já havia concluído, mas nós duas entramos na faculdade na mesma época. Vocês ainda moravam nesse barraquinho? No barraco lá em Santa Amaro. Que tinha essa borracharia na frente. Exatamente, continuávamos morando ali. E aí papai chamou, sentou a gente, eu me lembro como se fosse hoje, tinha um sofazinho e 2 cadeiras. Ele disse, olha, a partir de hoje vocês vão ter que sobreviver sozinhos. Eu não tenho mais como garantir o futuro de vocês, eu não tenho mais obrigação, porque já formei. Ele disse, não tenho mais obrigação porque eu já formei vocês. Aquilo era 2º grau, né? Eu tinha feito secretariado e minha irmã tinha feito contabilidade, o 2º grau profissionalizante. E aí então ele disse, olha, eu não tenho mais responsabilidade porque eu já formei vocês. Agora vocês têm 2 opções, ou vocês vão encontrar um homem que sustente vocês, ou vocês vão trabalhar. Ele sempre foi muito ciumento conosco, então a primeira possibilidade descartada. Ele sempre disse, o seu trabalho é o seu marido, então eu fui procurar emprego. E nessa época, exatamente por conta desses sentimentos ou dessas ebulições da adolescência, eu comecei a buscar Deus. E um dia uma tia minha, essa mesma tia que estavam aqui quando eu me matriculei, eles sempre foram anjos na minha vida. E titia disse, Selma, já que você está de férias, bora passar uns dias comigo lá em Eduardo Gomes, meu tio era militar. Aí eu fui para Eduardo Gomes e ela me levou pela primeira vez para uma igreja evangélica. Quando eu entrei, o pastor veio falar com ela, trouxe para ela uma mensagem. Eu fiquei olhando assim na minha inocência e disse, como é que ele sabe tudo isso? Como é que ele sabe tudo isso? E aí, então, na hora do convite, eu disse, eu não posso não, porque eu não moro aqui. Ele achou graça e tudo. Mas aí eu perguntei à titia, como é que ele sabe tudo isso? Aí ela disse, porque ele tem comunhão com Deus e Deus revela tudo para ele. E tudo que ele disse aconteceu na vida da minha tia. E ele disse o que exatamente? Ele disse a ela que ela estava saindo dali, daquela cidade, ela estava saindo de Natal, que titio ia estar sendo promovido e iria para São Paulo, e que lá Deus teria um encontro com todos os filhos dela. E aconteceu. Teve essa revelação. Não demorou nem um ano. E isso começou a me aproximar mais ainda de Deus. E eles mandavam cartas para mim, falando de Deus. E eu... Cartinhas mesmo? Manuscrito? Manuscrito. Antigamente a gente não tinha WhatsApp, não. Não, eu sei. Eram as cartinhas. Era o carteiro que vinha entregar, era uma coisa tão ansiada por nós, né? Nós esperávamos assim, aí chega uma carta pra gente, né? Tinha os cartões postais, né? Quando viajava. Não, eu sou dessa época. Eu sou dessa época também. E eles mandavam pra gente cartões de São Paulo. E eu ficava sonhando com aquela cidade, achava aquilo o mais lindo do mundo. E eles mandavam meus primos e tal. E aí, quando eu terminei o 2º grau e que nós entramos, né, nesse novo ritmo de vida, com o papai trazendo a gente para a responsabilidade, dizendo, agora vocês vão seguir os passos de vocês. E eu disse, meu Deus, e agora? E agora? E eu fui para a casa do Senhor. Mas eu saí com uma convicção tão grande do caminho que eu estava seguindo.
É por isso que eu digo que o meu pai passou para a gente essa força, essa convicção. Ele sempre disse, nunca olhe para trás. No dia que você tomar uma decisão, vá em frente. Não olhe para trás, porque vai dar certo um dia. E eu saí de casa um dia e ele vendo assim que eu estava, né, me aproximando de Deus, e um dia eu pedi a ele para ele me deixar ir para a igreja, e ele olhou para mim e disse, você não vai? E eu fiquei insistindo, né, e um belo dia, tá certo, você vai com sua irmã. Aí fomos nós para uma igreja evangélica que tem ali na Cruz Cabugá, Assembleia de Deus. Para nós era uma reta, e a gente foi andando e voltava andando, era um pouquinho distante, mas a gente chegava. E naquele dia, quando eu cheguei ali, eu só tinha 2 calças compridas para vestir. Calça... roupa, era jeans, 2 calças né? compridas. Jeans, Uma calça preta, de tecido, né? era de tecido, era de brim. Era uma preta e uma bege. Eu em casa, abri as calças, cortei as pernas e fiz 2 saias. E disse a ele, eu vou ser crente. E eles acharam graça na minha conversa, né? De menina de 16 anos, aquela que era mais calada, aquela que não falava nada com ninguém, aquela que... Engraçado você cortar as calças. Cortei, costurei a mão, porque a gente não tinha máquina, não tinha nada, era agulha mesmo. E eu costurava. Peguei, comprei umas roupinhas assim de chita, uns tecidos de chita, e comecei a fazer blusinha para mim, com manga. Porque eu sabia que lá só se usava roupa assim. Uma vestimenta mais discreta. Exatamente, uma vestimenta assim um pouquinho mais rígida. E naquela época, isso foi há mais de 40 anos atrás. Era muito mais. E aí então eu comecei a conversar. Aí eu disse para eles, eu vou ser crente. Papai não acreditou, ninguém acreditou. Disse, você não vai deixar essas coisas, você não vai deixar de usar essas roupas, não vai deixar de usar suas bijuterias. A gente adolescente, a gente sempre quer estar se produzindo e imitar as outras pessoas. Mas ele passou para a gente, eles passaram para a gente um caráter diferenciado nesse sentido. Eu não importava, até mesmo porque eu não tinha quem seguir, porque a nossa vida era diferente da de todo mundo. A única coisa que eu tinha realmente que seguir era o quê? Era aquilo que estava dentro do meu coração. E o que estava dentro do meu coração era Deus. Era Deus. Nesse ano, minha avó morava em São Martim, também num barraco, dentro de uma comunidade. E eram 2 portas, essa daqui com aquela meia porta de cidadezinha do interior, que em cima abre para ficar a janela. Em cima, sei. E embaixo é a porta. Sim. Aí quando fecha as 2 é porta, quando não é só a janela. Isso, eu sei. Então era uma aqui e outra aqui. Aqui era a sala, aí a outra era o quê? A uns 5 metros, eu acredito, 6 metros, era a porta da saída da cozinha. Porque a casa era muito apertadinha, era somente ela, a vovô. E papai, todo fim de ano, queria passar com ela, com a mãe. E a gente foi passar esse ano mais uma vez. E quando apagaram-se as luzes, que antigamente se apagavam, né? Eu corri para a porta de cozinha e disse, Deus, se tu existes, eu queria que tu te revelasses a mim esse ano. Foi exatamente o ano que Deus se revelou a mim. Em agosto, eu saí com essa roupinha que eu te falei. Você cortou. Que eu cortei, que eu fiz com as minhas mãos. Eu, na verdade, reformei. Né? E aí eu fui para a casa do Senhor. Fiquei na porta e muito espantada. Eu me lembro da minha cara espantada. A minha irmã foi comigo, mas ela deu uma passeada. Ela disse, eu vou te deixar aqui, no fim do culto eu vou te buscar. Tá bom. Aí eu fiquei esperando, olhando aquele povo entrar. Era um dia festivo. Eu também não sei que festividade era, eu sei que era em agosto. E aí então eu vi uma senhora muito parecida com aquela que passava com os filhos na porta da minha casa. Na hora que eu orei para aquela moça, me veio à memória aquela senhora. Aí eu cheguei perto dela e disse, moça, bem acanhada, porque eu tinha medo de falar com as pessoas. Eu disse, moça, como é que eu faço hoje para ser crente? Ela olhou para mim, eu disse, eu vim aqui para ser crente hoje. Uma criança eu era. É até engraçado, né? O jeito que você falava. Eu olhei para ela com os olhos. Para ser crente, né? Para ser crente hoje. E aí então eu entrei e ela disse assim, vem comigo que na hora eu te aviso. Só que eu não sei o que foi pregado, porque quando eu entrei naquele lugar,
a minha alma entrou assim num processo de alegria que eu só fazia chorar. Eu não via nada, eu não ouvia nada, eu só fazia chorar, 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 chorar. A única coisa que eu me lembro é um folheto que foi a minha Bíblia durante muito tempo. Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em partes verdejantes. Guia-me mansamente pelas águas tranquilas, guia-me pela vereda da justiça. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque a tua vara e o teu cajado me sustentam. Então, essa foi a minha Bíblia e a minha oração durante muito tempo. E lá eu conheci uma senhora que vendia roupas, e essa senhora disse para mim, vamos trabalhar comigo? Minha irmã tinha tentado, não conseguiu, ela disse, fica, Selma, comigo, trabalhando. E eu fui, ela era sacoleira, ela não tinha loja, mas ela vendia para as pessoas. As roupas. E eu fui. E aos pouquinhos eu fui assim, me incorporando à casa, aos hábitos delas também, até mesmo porque eu tinha que estar lá de 6 horas da manhã para a gente sair. Para vender essas mercadorias. Para vender as mercadorias. De lá eu ia para a faculdade. Quando eu chegava em casa, na casa dos meus pais, já era mais de 11 horas. Naquela casinha de borracharia. Naquela casinha de borracharia, aquele casebre, aquela casa na comunidade. Só que, com o tempo, as coisas foram ficando muito difíceis na minha casa. Porque eu comecei a ter poder de compra. Não era nem poder de compra, eu não comprava, porque eu não recebia salário. Eu recebia roupa, eu recebia sapato, que às vezes ela comprava para mim. Ela te dava, porque você estava ali ajudando, né? Exatamente, estava ajudando. Então, assim, ela dava o dinheiro da passagem, ela pagava o almoço, mas salário mesmo não tinha. E ela aos pouquinhos ia me dando as coisas. E aí, o que foi que aconteceu? Começou dentro de casa a ser gerado um clima muito hostil. Muito hostil. Principalmente porque minha irmã, ela precisava também das coisas, mas ela não trabalhava. E aí um dia, essa minha irmã, por conta da preferência de papai em relação a mim, mas não era porque ele me amava mais do que amava meus irmãos. Eu me lembro que antes de morrer ele conversou isso comigo. Ele disse, é porque eu achava que eles precisavam de mais disciplina do que você. Porque eu era calada, eu ficava quieta no canto. E eles não. Então ele precisava dominar meus irmãos. E a forma que ele achava que conseguiria era com a agressão que ele reproduzia por conta da sua história de vida. Então, começou a ser um clima muito difícil. Uma vez, mamãe chegou para mim e disse, minha filha, tá muito difícil o clima aqui em casa, que nunca foi bom. E cada dia está pior. Se você tem para onde ir, vá. Pegue suas coisas e vá. Ah, ele falou. Minha mãe falou. Sua mãe? Foi mamãe que falou. Mamãe era uma pessoa muito pragmática, era muito prática. Quando ela via que uma situação era para ser resolvida também, ela resolvia na hora, embora ela sofresse muito. E aí, eu aos poucos fui ficando na casa dessa senhora. E daí a pouco eu estava morando na casa dessa senhora. Ainda hoje, nós temos um relacionamento como se fosse família também. E essa senhora, ela me abrigou, mas lá eu era uma pessoa faz tudo, né? Eu não era da família, eu não era filha, eu era eu trabalhava com ela carregando as sacolas, nos fins de semana eu estava fazendo a faxina. Aí você começou a trabalhar dentro da casa dela. Exatamente, então eu estava sempre ali fazendo de tudo, eu estava ali vivendo na casa dela, certamente como uma pessoa que precisava, ela me ajudou muito, claro, e nós seguimos. Alguns momentos foram muito difíceis, porque você morar na casa, você sendo adolescente, você morar na casa das pessoas não é fácil. Não é longe fácil. Do seu pai, de sua mãe, né? Dos seus irmãos. Longe, que já não era também muito... não era um ambiente muito saudável, né? Era um ambiente difícil, né? Mas pelo menos era, né? A sua família. E a minha casa. Né? Lá eu tinha pelo menos a minha cama. Que não era tão, né, aquela cama tão confortável, mas era a minha cama, era o meu espaço. Né? Ali, querendo ou não querendo, eu tratava de igual para igual os meus irmãos. Se eles falassem, eu também poderia reagir, embora eu não fosse de reagir.
Mas o fato é que lá não era. Lá eu tinha, né, eu era uma pessoa que morava de favor, porque eu não tinha onde morar. Então, eu dormia assim, eu não tinha colchão, eu dormia assim no cantinho debaixo de uma mesa com os paninhos que eram aqueles cobertores que eu tinha trazido do Rio de Janeiro, porque lá é muito frio, e aí eu usava, né, como fazendo uma espécie de colchão. Eu não tinha o lugar onde botar as minhas coisas, eu guardava dentro de sacola, atrás de uma porta, de um quarto lá. Ou seja, era a situação que eu acredito que muitas pessoas que vivem, que precisam sobreviver na casa de outras pessoas, passam, porque as pessoas não vão abrir um espaço para você morar lá lhe abrigando como se você fosse uma filha. Não era assim. Né? Então, eu tive que viver todo esse processo. Ouvi, logicamente, muitas coisas. Por quê? Porque eu era empregada. Eu era a pessoa que estava ali para ajudar todos. Então, como tal, você ouve as coisas, você tem que passar pelas coisas. Por exemplo, se eu estivesse sentada na mesa e chegasse a filha da dona da casa, eu descia, saía da cadeira, da mesa e me sentava no batente da porta da cozinha para terminar o meu almoço. Isso era, né? Então, você passa por todas essas coisas, situações, né? Por muitas situações. As pessoas, elas saíam, quando saíam, se chamasse um táxi, cabia todo mundo. Eu, se quisesse ir a pé, então pegava um ônibus, então eu ficava em casa. Porque, logicamente, eu não era da casa, eu era ali uma pessoa, né? Uma empregada, assim, né? Era uma pessoa que estava ali a serviço de todos. E tenho que agradecer a Deus por isso, porque eu tive abrigo, né? E ali eu fui crescendo espiritualmente, porque são pessoas que servem a Deus, e Deus naquela época já me fazia muitas promessas. Sabe, Jaqueline, a gente ouve as promessas de Deus, mas a gente não tem a mínima compreensão, mínima, do que Ele está dizendo. É verdade. É por isso que a palavra do Senhor é tão clara de dizer: o que eu te faço hoje, tu não sabes. Tu saberás amanhã. E às vezes a pessoa fica afoita para ver acontecer algo, né? Sim. E às vezes demora, né? Demora. O meu demorou muitos anos. E Deus sempre me mostrava, era interessante que Deus sempre me mostrava à frente de trabalhos. Eu ia em lugares assim que eu nunca nem sabia que existiam. Não sabia que existiam aqueles lugares. E eu tinha aqueles sonhos, aquelas revelações de Deus, porque Deus sempre se revelou a mim através de muitos sonhos. E as pessoas, quando eu contava essas coisas, era feito José do Egito. Ninguém acreditava. E as pessoas sorriam e achavam que... Até me começaram a me apelidar. Eita, Zé do Egito, chegou. Eles falaram, olha. Pessoas diziam, né? As pessoas dizem, olha que Zé do Egito chegou. Mas eu era uma pessoa assim, sempre fui muito tranquila com isso. Até mesmo porque a minha história de vida sempre me fez muito passiva. Você enfrenta. Você não tem o que perder. E você não conhece outra realidade. É verdade. Quando você conhece a realidade, você diz assim, não, isso aí é um absurdo. É por isso que existem tantos abusos. Porque as pessoas, elas são criadas dentro de uma realidade que elas não sabem sequer que estão sendo abusadas. Moral, espiritual, fisicamente. Elas não conseguem encontrar um caminho. Só que Deus me mostrou o caminho. Ele sempre esteve do meu lado. E Ele sempre falava comigo. E aí, então, Deus começou a me revelar todas aquelas coisas, mas eu não compreendia. Em algum momento da minha vida, sabe? Eu não sabia, assim, o que seria do meu futuro. Não sabia. Eu imaginava, assim, às vezes eu passava por aqueles lugares, assim, bem aqueles bairros, assim, bem mais pobres, e via aquelas casinhas pequenininhas. E eu dizia assim, meu Deus, será que um dia eu vou ter uma casa dessa? Será que um dia eu vou poder, Senhor? Eu não sonhava com muita coisa, não. Era aquilo que focava, aquilo era o melhor que eu achava. Um pouquinho melhor, né? Para mim era o máximo. Para mim era o que eu ia conseguir de melhor na minha vida. Porque eu escutei muito disso. Muito. E aí então eu achava que aquilo ali era, sabe, um paraíso. Só que Jeremias, no capítulo 29, Deus diz assim, eu aqueci os pensamentos que tenho a teu respeito.
O contexto é um contexto assim de que o povo estava totalmente destruído, não tinha muita esperança. E é exatamente aí que ele diz: eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, que são pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que tu desejas. E o meu sonho, eu muitas vezes nem achava que ele poderia se realizar. Só que aí Deus, ele confirma a sua palavra no caminho. Eu gosto muito de usar essa palavra, o caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sim. E quando você vai para os primórdios da igreja cristã, aqui na Terra, você vê que Jesus e que aquelas pessoas eram chamadas as pessoas do caminho. Eu gosto muito, porque exatamente é nesse caminho, nessa nossa jornada, por todas as dificuldades, ou por maiores que sejam as dificuldades, e quanto maior a dificuldade, mais o poder de Deus se revela, porque aqui está a nossa fraqueza. Uma pessoa que cresce dentro de uma situação completamente oposta a qualquer tipo de promessa de Deus, a qualquer sonho. Você não tem direito de sonhar. Quando você vive nessa realidade, você tem direito para sobreviver. As pessoas são levadas à sobrevivência. O seu pai não tem condições, a sua mãe não tem condições, você não tem amigos, você não tem sonhos. As pessoas, quando olham para você, as pessoas olham pelo cabelo que você tem, pela roupa que você veste, né? Se você está bem, se você não está bem. Se tem carro. Se tem carro, se não. Ou se vem de ônibus. Se vem de ônibus ou a pé. A pé. Né? Eu muitas vezes andei a pé. E aí as pessoas não acreditam. E para eu achava que as coisas não eram difíceis, como papai. Papai era um sonhador nato. Ele não achava que as coisas eram difíceis. E ele conseguiu ter a sua casinha lá no Arruda. Quando ele faleceu, ele deixou a casa com 3 casinhas pequenas que mamãe alugava, que ele alugava, mamãe alugava. Deixou a pensão de mamãe e ele dizia: no dia que eu morrer, você tem isso aqui. Vá buscar a sua pensão. Você não vai passar necessidade, nem vai depender de filho. Veja que visão para um homem que teve a vida dele. Teve tão pouco, né? Tão pouco. Quase nada. Quase nada, mas tinha tudo que uma pessoa precisa ter. Era fé. Fé. E aí, então, embora Deus falasse tudo isso, eu não compreendia e eu não entendia, mas num dia eu conheci aquele que veio a ser meu primeiro marido, João. Ele era um intelectual e ele era mais velho que eu há alguns anos. E ele ficava me observando e ele dizia: menina, eu nunca vi uma pessoa com a sua inteligência não, viu? Você tem uma inteligência fora do comum. Como é que você consegue? Como é que você conseguiu? Porque ele me via carregando sacola. Ele me via naquela situação com aquela senhora carregando sacola. E uma vez ele me deu uma palavra cruzada, disse assim: resolve isso aqui para mim. E eu resolvi rapidinho. Ele disse: menina, que inteligência você tem. Você tem uma cabeça extraordinária. E dali, ele conversava muito comigo, daqui a pouquinho foi nascendo um sentimento e a gente findou se casando. Só que quando eu me casei com ele, ele disse assim para mim: você tem 2 opções. Aliás, ele disse assim para mim: eu não quero que você trabalhe mais. Eu não quero que você continue nesse trabalho. Eu disse: só tem 2 opções. Ou eu trabalho, porque eu aprendi isso do meu pai, ou então eu deixo de trabalhar, mas eu volto para a minha faculdade. Era o meu sonho. Aí ele disse: negócio feito. Fazia 7 anos, Jaqueline, que eu tinha saído da faculdade. Não tinha pegado mais em livros. Lia vez por outra, porque eu sempre gostei muito de ler assim, alguma história, algum romance, alguma coisa que me chegava à mão. Mas 0 de estudo. 0, porque eu fiz o primeiro semestre de sociologia. E, logicamente, que não consegui concluir nenhum. Você parou nesse semestre aí da sociologia. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Entendi. E eu tinha que trabalhar. E ficou lá na Católica. E aí, então, eu disse: não, tudo bem. Ele disse: não, tudo bem, você volta para a sua faculdade. Aí, eu com 2 meninos pequenos. Minha filha e meu filho estudando em casa mesmo para vestibular, e
passei em 2 vestibulares. Meu filho era recém-nascido. Tomando conta de casa e tudo mais, mas passei no vestibular. Passei na Federal para assistência social e passei na Católica para Direito. Ele me chamou e disse, olha, eu vou fazer um esforço, mas faça Direito. Porque o Direito lhe leva para qualquer caminho. Se você fizer Direito, você vai ser assistente social onde você estiver. Porque era uma coisa que eu queria fazer. Por conta da minha história de vida. E aí eu comecei a fazer o curso de Direito. No primeiro semestre eu chorava porque eu não conseguia aprender Direito. Mas teve um dia que eu cheguei e comecei assim, sabe, a dizer, Deus, eu queria realmente voltar a aprender. Porque era muito difícil para mim. O curso de Direito. 7 anos. 7 anos afastada. Afastada. As coisas do colégio eu sabia, para fazer vestibular foi fácil. Mas você entrar no curso de Direito com cabeças junto com meninos que estavam saindo da faculdade, pessoas cheias de recursos financeiros, não era o meu caso. E aí então, Deus, numa matéria teologia, eu tirei um 9,5. Aquele dia Deus estava me dizendo, você vai conseguir, mas quando você olhar mais para mim, que eu cheguei, eu tirando nota 6, tirando nota 4, quando eu olhei 9,5, naquela hora alguma coisa mudou aqui, fez assim, tom dentro do meu coração. Eu saí dali transformada. Deus transforma a gente nas mínimas coisas. Olha. Ele mostra o poder dele na nossa vida através das mínimas coisas. A partir daquele dia, a minha nota mais baixa durante todos os semestres, todos os anos, durante todo o resto do curso, né? Foi 7,5 em uma matéria. Olha. Era 8,5 ainda no início do curso, no fim do curso era somente 9,10. Quando terminei a faculdade, com 7 meses eu estava dentro do Ministério Público. Você prestou o concurso? Concurso para o Ministério Público. Eu me lembro que uma pessoa olhou para mim e disse assim, uma pessoa do direito, amiga do meu marido, disse assim, minha filha, você é muito nova, curte sua vida, porque, olha, ninguém consegue passar nesses concursos, não, são muito difíceis. Isso é para filho de barão, para gente rica. Eu olhei para ele e disse, enquanto eu não passar, eu não desisto. E você tentou algumas vezes ou foi de primeira? Primeira. 4º lugar em nota geral. Quarto lugar. Eu desci para o 4º lugar porque eu não tinha títulos, porque eu tinha acabado de me formar. Naquela época não se exigia 2 anos de exercício na advocacia. A gente podia fazer e entrar logo. E eu, quando passei, eu não tinha nenhum histórico. Eu tinha histórico de estágio, sempre fui muito boa nos estágios. Também sempre tirava notas ótimas, sempre era muito bem avaliada. Fui estagiária do Ministério Público, numa época assim que eu tirei em 3º lugar no concurso também do estágio, concorrendo com jovens cheios de recursos, filhos de advogados, de juízes, de promotores, e eu ali sempre encabeçando. Mas em notas de provas, eu fui a 2ª colocada. Desci por conta dos títulos. 4º lugar. Escolhi para onde ia. E a partir de então, Deus só foi me abençoando. Olha. A partir de então, eu entendi que tudo vem de Deus. Porque eu vou te contar como foi que eu passei nesse concurso. Eu me sentava, durante 4 anos e meio, foram os 4 anos e meio que eu passei, aliás, 4 anos que eu passei na faculdade, eu adiantei 6 meses, e aquele curso de sociologia lá atrás, é Deus quem faz o que eu te faço hoje, tu não sabes, tu saberás amanhã. O curso, eu pude utilizar as matérias que eram as matérias do básico. Aí você eliminou algumas. Aí eu eliminei basicamente o primeiro semestre. Eu não tive turma na faculdade porque eu fazia matérias em muitas turmas. Então eu me formei 1 ano antes da minha turma inicial. E quando eu terminei a minha faculdade, a gente terminou aqui
havia esse concurso aberto, que foi prorrogado por mais 15 dias para poder atrair mais candidatos. E eu me inscrevi no último dia. E esse concurso já era de promotora? Já era para promotor. Meu primeiro concurso eu passei. E Deus me colocou ali dentro. E a partir de então, Deus começou a mostrar que tudo depende dele. Para fazer esse concurso, eu estudava muito, porque eu estava estudando na faculdade, então eu tomava conta de casa, eu tomava conta de filhos. Eu não tinha nós não tínhamos recursos. E ainda com os filhos para cuidar? Exatamente, com os filhos para cuidar. E a gente não tinha recurso financeiro, era muito difícil, porque tinha que pagar a faculdade, tinha que pagar colégio de 2 meninos pequenos. Na época, seu marido trabalhava com o quê? Ele era funcionário público, mas o que ele recebia não dava para pagar tudo. Era baixo. Era baixo para o que a gente precisava. Roupa, meu Deus do céu, quantas vezes eu na faculdade precisava de roupa. Era uma coisa assim, sabe? Eu me lembro de uma vez que nós recebemos uma visita e a minha toalha de mesa estava toda rasgadinha, sabe? Assim, ela não estava rasgada, ela estava poída. Porque quando estava rasgada eu ainda costurava, mas ela estava poída. E não tinha como porque se você fosse ali coser, ela ia rasgar mais ainda. Porque já estava muito velhinha, né? De tanto lavar. De tanto usar. Mas na hora que eu abri a toalha, eu pedi desculpas à pessoa que a gente estava recebendo, disse, olha, me perdoe, mas é a única que eu tenho. Mas na hora que eu abri, subiu um cheiro gostoso de roupa lavada. Aí essa pessoa disse assim, Selma, eu já fui em muitos lugares com toalhas bonitas, mas nunca nenhuma contava com uma toalha dessa. Ali eu senti uma alegria tão grande, né? Porque você está oferecendo o que você tem. O que você tem e a pessoa sabe reconhecer, né? Exato. Porque tem gente que não sabe. Não, tem gente que olha e fica ali. Conversa e fala mal, exatamente. Então, na faculdade foi assim. Eu estudei na faculdade com bolsa de estudo. Com bolsa de estudo. A gente pagava uma taxinha pequena, mas que para a gente era muito sacrificial. Muito sacrificial. E assim, a gente foi, eu passei nesse concurso, mas eu me sentia ainda muito incapaz. Eu me lembro que quando eu entrei na fila para me inscrever para o concurso, eu vi aquelas pessoas assim, muito bem vestidas, né, com o carrão chegando mais na imponente, porta, né? Exatamente, com as suas pastas 007, né? Naquela época existia isso. Hoje em dia a gente bota no celular no bolso, né? Mas com aquelas pastas 007. E eu sabia que era filho de doutor fulano, de doutor cicrano, e eu me senti desse tamanho. Aí eu me lembro que eu olhei para uns 2 rapazes bem jovens, assim, muito bem postos, e eu disse, meu Deus, será que eu consigo chegar lá? Será que eu consigo passar? E aí todas as vezes que eu me sentava para estudar, eu dizia, Deus, o que é que eu estudo hoje? Olha. O que é que eu estudo hoje? E era interessante, eu passava. Aquilo que eu estava estudando passar, eu caía na prova. E aí teve a penúltima prova, aquela dali, depois daquela a gente só ia para a prova de títulos. Aí nessa prova eu já estava tão exausta. Foram 7 meses assim de muito estudo, porque eu tinha que fazer aquele concurso, eu queria passar naquele concurso. Porque quando eu me formei, eu me lembro, estava a minha família, né, reunida, e a minha irmã disse assim, Selma, e agora você vai fazer o quê? Não, meu irmão me perguntou, Selma, e agora você vai fazer o quê? Eu disse, eu vou ser promotora de justiça. Deus já tinha colocado aquilo no meu coração. A minha fé não me enganava. Eles ficavam até assim de te ouvir, né? Não, minha irmã olhou assim, você é muito pretensiosa. Eu olhei para ela, coisa de irmã. Eu olhei para ela, também não dava resposta para nada. Ficava quietinha, né? Ficava, não vale a pena, não vale a pena. Às vezes, né, é um desgaste, né? É desgaste, outra coisa, ela não sabia da minha intimidade com Deus. Eu sabia. Eu sabia o Deus a quem sirvo. Exatamente. 7 meses depois nós estávamos ali. E é interessante que na penúltima prova, que era a prova escrita, dissertativa, aliás, era a antepenúltima, era a prova dissertativa, eu estava tão exausta, tão cansada, que eu olhei assim e disse, meu Deus, o que é que eu estudo agora?
Eu não sabia mais, era tanto livro que tinha espalhado em cima da minha cama. Eu tinha uma cadeirinha assim, que tinha um braço assim, daquelas de terraço, que a gente usa em terraço ali de gravatar, daquela madeira de gravatar. Aí eu botei uma tábua em cima, ali era a minha mesa de estudo, e os livros aqui, tudo espalhado. Aí eu parei, olhei, eu disse, meu Deus, e agora? O que é que eu vou estudar? Aí apareceu lá no cantinho um livro que parecia que ele tinha uma luzinha, Direito Tributário para Concursos. Aí você focou nele. Não cai, porque promotor não trabalha praticamente em direito tributário. É uma matéria muito difícil de cair, porque nós tínhamos assim uma relação enorme. Direito tributário era 4 linhas de matéria. Pouquíssimo. Civil, processo civil, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Eram halls, um hall enorme de matérias, tudo subtópicos. Sim. E direito tributário ali bem acanhadinho. E era sorteio. Aí alguém ia lá e sorteava uma matéria. Um dos candidatos. Era assim, a probabilidade de cair direito tributário, vamos dizer assim, que era 0, é bem vaga. era muito vaga. Porque todos os demais eram muitas matérias. Direito constitucional é o esqueleto todo do nosso ordenamento jurídico. Direito administrativo é o Estado todinho. A gente vai estudar o Estado todinho. Todas as relações. Direito civil e processo civil são as nossas relações, como essa que nós estamos aqui agora. Sim. Penal, então, nem se fala. A gente basicamente, promotor, basicamente trabalha com penal. É a nossa matéria, assim, mais latente. É a nossa função maior, é exatamente a função acusatória, que nós chamamos. Então, era humanamente impossível. Mas naquele momento que eu disse aquele livrinho, eu fiquei olhando assim e disse, eu não estudei direito tributário. E eu só tinha tido 2 professores de direito tributário e já fazia bastante tempo, que foi logo no meio do curso, já que eu pagava matérias avulsas. E não foram assim estudos que eu fiz realmente com muita intensidade. Mas aí eu peguei aquele livrinho e comecei a ler. Passei o dia inteiro lendo. Peguei o apêndice, que era exatamente uma cópia do Código Tributário. Imagina que eu não tinha Código Tributário. E muitas vezes, sabe, Jaqueline, abrindo parênteses, eu fui fazer prova e não tinha código. E uma vez eu escutei de um professor muito famoso, e ele disse assim, não sei como é que um aluno vem para uma aula de direito sem um código. Ele não sabia que eu não tinha dinheiro para pagar. E é isso mesmo, quando não tem dinheiro, eles não te dão a etiqueta com o código, né? Exatamente. Quando você atrasa, eu sei como é que é. Exatamente. Aí eu fiquei olhando assim para ele, mas aí uma colega disse, Selma, quando eu terminar a prova, eu mostro o código ao professor e eu te empresto. Aí foi quando ele disse isso para mim, eu disse, professor, o senhor permite que eu faça agora a minha prova? Aí foi quando ele disse isso. Eu disse, vai, faz. Você não tem código mesmo, com outras palavras. Eu duvido que você saiba. Tirei 10, tá? Nessa prova. Olha. Mesmo sendo um tempo bem reduzido. É. Mas aí, então, isso daí mostra somente, isso daí não é para... É somente mostrar que quando você tem força de vontade, quando você tem fé e quando você aplica o seu coração, como a palavra do Senhor diz, com toda intensidade, naquele propósito que Ele tem para a sua vida, fazendo aquilo que chega às suas mãos com toda a sua força, porque eu passava madrugadas sem dormir. Eu não dormia. Eu tinha enxaqueca direto. Nesse período eu desenvolvi um problema de enxaqueca, um problema neurológico. De tanto ficar acordada. Acordava, porque eu tinha que emendar para no outro dia poder sair para ir para a faculdade. Deixava os filhos no colégio, corria da faculdade, às vezes a pé. Uma vez eu não tinha dinheiro, para o ônibus. Exatamente, eu só tinha dinheiro do ônibus. Aí e não tinha dinheiro, eu disse, olha, se eu lanchar eu não vou voltar de ônibus. Mas a aula... Não, eu tinha que escolher. Aí nesse dia eu não comi, eu não lanchei, porque até mesmo... Aí deu dor de cabeça. Não, dor de cabeça não, eu desmaiei dentro do ônibus. Porque eu preferi... Fome. Por causa da hora que eu tinha que pegar meus filhos no colégio. Isso aconteceu 3 vezes comigo. Meu Deus. Então foi muito sacrifício, né? Muito. Então, voltando para o tributário, para o direito tributário, para o livro de direito tributário, eu peguei aquele apêndicezinho, que era o Código Tributário,
e botei junto dos códigos que a gente podia levar, que eram todos fiscalizados pela banca fiscalizadora. Sim. E tem uma coisa, eu fazia questão de ser muito honesta, dizia, olha, isso aqui foi de um livro que eu peguei, porque eu não tinha o código tributário, e eu não tenho dinheiro para comprar. E o examinador olhou coisa por coisa, e disse para mim, está tudo certo, pode sentar na sua banca. Porque até nisso Deus trabalha a nosso favor. E eu ouvi aquela voz, que é um testemunho interior do Espírito Santo de Deus, para quando a gente chama, a gente pergunta, a gente tem que ter esse relacionamento com Deus. E ele disse, estuda aquilo ali. Quando veio a resposta, era direito tributário, ordem tributária, ordem constitucional tributária. Ou seja, era exatamente aquilo que Deus me mostrou naquele livro. Quando aquilo chegou, fiquei alegre. Estava tudo aqui. Porque você já estava preparada. Acabado de estudar. Eu tinha estudado todas as matérias antes. Ela foi a última. Ela estava latente. Tudo que eu tinha lido, tudo tinha ficado aqui. E eu escrevi. Aí você aplicou. Foram 7 folhas que eu preenchi de direito, ordem constitucional tributária. 7 folhas, foi a maior nota da prova. E foi onde você passou. Uma das quais, e essa me levou lá para cima, por quê? Porque foi a maior nota que do concurso todo. Foi aquela que Deus falou para mim, é essa. E aí hoje, eis-me aqui. Durante todo esse período, Deus tem me abençoado muito no meu trabalho. Eu, há alguns dias atrás, agora no início, no dia 10 de março, eu estive em Minas Gerais transmitindo o cargo de presidente do Conselho Nacional de Ouvidores do Ministério Público Brasileiro, que eu presidi por 2 anos, eleita por 2 anos para presidir esse conselho. Já fui assessora, já fui ouvidora, eleita pela classe. Tenho cursos de direito constitucional, tenho vários cursos. Já tenho dentro do meu histórico profissional muitos reconhecimentos, muitos prêmios internacionais inclusive. Olha. Mas tudo isso para mostrar, sabe o quê? Que todo poder pertence a Deus. Quando eu digo a você que, quando eu faço esse relato, principalmente de como, dessa última prova, que eu precisava tirar uma nota boa, eu já estava aprovada, na verdade, eu já estava aprovada pela média. Mas ali é como se Deus estivesse dizendo assim, eu tenho mais para você. Eu tenho muito mais para você. E quando eu perguntei a ele, eu questionei, e ele me mostrou, e ali eu consegui ver que ele me colocou lá em cima. É quando você vê que é Deus quem faz. Tudo isso eu digo, Jaqueline, para mostrar a primeira coisa. O importante não é de onde você veio. As pessoas que estão do nosso lado, nós, eu, você, nós, nos nossos relacionamentos, muitas vezes ferimos as pessoas sem nem sequer saber que estamos ferindo. Sem perceber. Sem perceber. Porque a gente olha o humano, a gente olha o visível, a gente está olhando a pessoa pelo seu exterior. Sim. Mas no íntimo, por isso que um belo dia, quando Samuel foi ungir Davi rei, que apareceram os irmãos de Davi, e Samuel começou a encher os olhos com aqueles homens, e o Senhor disse, não são esses. Não é esse, não é esse, não é esse. Porque você está olhando o homem pelo exterior, mas eu conheço o coração. Só Deus sabe o que Ele tem para fazer em nossas vidas. Só Ele sabe o que Ele tem e que Ele preparou para nós. Então, assim, não é a origem, não é quem você é, não é o seu exterior, é a sua fé lançada sobre Ele. Ele diz assim, lança sobre mim toda a tua ansiedade, que eu tenho cuidado
de você. E quando você olha lá atrás, o que vem assim, hoje? No Hoje seu coração, na sua mente? eu vou me emocionar. Eu queria que meu pai estivesse vivo para poder entrar comigo naquele auditório. Porque o sonho dele era ter um filho doutor e ele não me viu ser doutora. No dia que eu passei na faculdade, ele estava vivo. Foi no ano que ele morreu. E ele foi a pessoa que mais vibrou. Foi a pessoa que mais se alegrou com a minha vitória. E ele não estava vivo comigo naquele dia. Se eu pudesse pedir a Deus que ele deixasse meu pai me ver, segurar na minha mão, eu voltaria atrás e dizia: Papai do céu, deixa meu pai entrar comigo. Deixa ele viver mais 4 anos. E, se possível, mais 5. Para ele poder estar naquele lugar, me vendo ser nomeada uma doutora aqui na Terra. Era isso. Quando eu olho para trás, eu não olho a dificuldade, porque a dificuldade é a ponte. A dificuldade forma o nosso caráter. Ninguém forma caráter sorrindo. Por isso que eu acredito que tem tantos jovens perdidos, porque não sabem o que é enfrentar uma dificuldade de vida. Então, quando eu olho para trás, eu não vejo isso. Eu não me vejo, às vezes eu até me recuso a dar o meu testemunho, porque tem pessoas que saem chorando, achando: meu Deus, quanto sofrimento. Mas não é sofrimento, gente, é vitória. É vitória. É vitória. É a vitória como a de Cristo. Porque Cristo passou por pior do que eu. Muito pior. Sim. Ele muito pior. Ele não tinha onde recostar a cabeça. E eu tive. Não importava onde, mas eu tive onde encostar a minha cabeça. Deus sempre proveu para mim isso. Ele dizia que não tinha nem de onde tirar o alimento. Ele era filho de Deus, mas ele não tinha. Ele dizia. Ele foi carpinteiro. A palavra do Senhor fala, descreve o nosso Jesus. Diz: homem de dores. Homem que sabia o que eram as dores. Não tinha nem sequer formosura alguma. Quem olhava para ele o desprezava. Nada diferente do que a gente passa na vida. E ele era o Filho de Deus. O Filho encarnado, era o Deus encarnado. Emmanuel, Deus conosco. Então, assim, não é o sofrimento. Porque o importante não é o ontem, o importante não é o que eu vivo hoje. O importante é o projeto que Deus tem para a nossa vida. Mas quando eu olho para trás, o que eu vejo é que eu não consegui dar ao meu pai essa alegria. Era tudo que eu queria. Como eu queria que ele estivesse ali naquele dia. Minha mãe estava, minha mãe viu. Mas o meu pai era diferente. Ele transmitia para a gente, ele respirava esse sonho. Ele dizia: seja doutor, minha filha, seja doutora, minha filha. Que acho que ia ser uma realização dele mesmo, né? Exatamente, seria a maior realização dele. Ele gostava de falar, sabe? Ele gostava, ele admirava as pessoas. Papai, quando via uma pessoa assim, quando ele via uma nota da gente, os olhos dele brilhavam. Brilhavam como o seu, que brilha que é uma coisa linda. Estou emocionada com a sua história, né? Seu testemunho. Exatamente. Então, assim, era isso. Quando eu olho para trás, tudo que eu vejo é que nós podemos honrar os nossos pais, mesmo que eles não estejam mais pisando nessa terra. Exatamente. Isso é dom de Deus. Isso é mandamento, mas acima de tudo é um dom que Deus nos dá. Porque papai não se realizou, mas através de mim, através dos meus filhos, vai perpetuar. Ele vai perpetuar em nome de Jesus. Exatamente. Em nome de Jesus. Selma, foi um prazer enorme ter você aqui, escutar essa sua história que é linda. Um testemunho muito bonito. Você quer deixar mais algum recado, acrescentar mais alguma coisa? Eu quero sim. Nunca desista. Se Deus falou, pode tudo estar acontecendo
da forma mais inusitada, ou então assim, não inusitada, mas tudo contrário ao que você crê e ao que você sonha. Mas vai em frente. Porque a própria palavra do Senhor diz: Deus não se agrada daquele que retrocede, mas aquele que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, mas as coroas também da terra. Muito obrigada, Selma. Obrigada a você. Estou emocionada com a sua história. Obrigada, muito obrigada. Obrigada por ter me dado a oportunidade de falar de seu Antônio Barbosa da Silva e de Dona Maria Julieta Pereira Barbosa. 2 grandes heróis aqui na Terra. Anônimos, mas heróis. Gente, espero que vocês tenham gostado. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!